Muito bem-vindos desde a sala de mercados da IG Markets. Vamos então fazer o apanhado da semana e a antevisão da próxima semana. Uma semana que ficou marcada não tanto pela divulgação de indicadores económicos, mas mais por alguns eventos e reuniões que acabaram por marcar as várias sessões. Começando pela economia norte-americana, nós tivemos a divulgação da confiança dos consumidores do Conference Board, que subiu de 61,5 para 70,8 em fevereiro, portanto 61,5 em janeiro, uma subida muito grande, muito motivada pelos dados e pela melhoria dos dados de emprego na maior economia do mundo. E, por outro lado, tivemos a divulgação do PMI para a indústria, portanto, um indicador de atividade económica no que diz respeito ao setor produtivo. E aqui o PMI teve uma forte queda, portanto, uma queda de 54,1 pontos em janeiro para 52,4 em fevereiro, ainda assim acima da barreira de 50 que separa território de contração de expansão, por assim dizer. Tivemos também a reunião e portanto, o depoimento de Ben Bernanke no Congresso norte-americano, e aqui Ben Bernanke acabou por desiludir de alguma forma o mercado na medida em que não indicou que a Fed estaria próxima de um quantitative easing, portanto que seria o terceiro. No entanto, não deixou de parte. Do nosso ponto de vista, Ben Bernanke não fechou a porta, simplesmente reconheceu que de facto o que é por demais evidente, ou seja, que a economia norte-americana tem vindo a melhorar significativamente, nomeadamente em termos de emprego, os indicadores de emprego, pedidos de subsídios de desemprego que baixaram de uma média de 380 mil para 350 mil, a taxa de desemprego que baixou de cerca de 9% para 8,3%, no entanto notou que muito do emprego que foi criado diz respeito a trabalho temporário e part-times e, portanto, acaba por, sim senhor, reconhecer que houve uma melhoria, no entanto ainda há muito trabalho pela frente. Do nosso ponto de vista, parece-nos que as medidas de austeridade que a economia norte-americana vai ter que implementar no sentido de controlar a escalada do rácio de dívida sobre o PIB ao longo deste ano vão fazer ou criar alguma pressão em termos de crescimento económico, tal como a própria subida dos preços do petróleo, e isso fará com que a Fed, em última análise, tenha que enverdar por novo programa de quantitative easing. Pode não ser tão cedo quanto se pensava. No que diz respeito à taxa de juro, Ben Bernanke manteve a perspectiva de que a primeira subida de taxas seria algures em 2014 ou mesmo em 2015. Tivemos também, do lado da zona euro, o resultado da segunda LTRO, segunda e última LTRO, porque não está planeada mais nenhuma, portanto a tal operação de cedência de liquidez à banca, em que o Banco Central Europeu, já depois de um quadro mais alargado e mais flexível de aceitação de colaterais, e o que permitiu que cerca de 800 bancos acedessem a essa liquidez, 800 bancos que comparam com 500 e poucos na primeira, portanto, a LTRO de 23 de dezembro, portanto, o BCE acabou por alocar 530 mil milhões de euros em termos de nova liquidez. Os bancos portugueses acabaram por solicitar cerca de 20 mil milhões de euros. O BCP foi o banco que mais liquidez absorveu, com cerca de 7 mil milhões. No entanto, em termos de análise, parece-nos que estes 530 mil milhões, em comparação com os 490 mil milhões da primeira, em que 500 bancos tinham acedido, 530 mil milhões acaba por ser um resultado relativamente pequeno, tendo em conta a quantidade de bancos que acedeu. No entanto, acedeu à operação. No entanto, vamos ver como é que a situação evolui em termos da concessão de crédito. Para já, enfim, estamos nos dias subsequentes à operação, portanto não há grandes conclusões que se possam retirar, mas para já os bancos
optaram por estacionar o dinheiro no Banco Central Europeu, sendo que o valor dos depósitos disparou dos bancos no Banco Central, dos bancos da zona euro no Banco Central Europeu, disparou para 770 mil milhões de euros. Em termos de dados económicos, a única coisa que vale a pena sublinhar terá sido a inflação, que desceu de 2,7% em dezembro para 2,6% em janeiro, a inflação na zona euro, e a taxa de desemprego subiu para 10,7%, um valor mais alto desde há sensivelmente uma década. Em termos de notícias relacionadas com a Grécia, a única coisa, portanto, continua a negociação no PSI, a única coisa que vale a pena referir terá sido as conclusões da ISDA, portanto, a associação que decide se há ou não um evento de crédito e, portanto, se os CDS vão ou não ser disputados, a International Swaps and Derivatives Association, e, portanto, a ISDA concluiu que até agora, simplesmente pelo facto de terem sido votadas e introduzidas as CACs nas obrigações com efeitos retroativos nas obrigações gregas, isso não, só por si não faz ou não constitui um evento de crédito. Aquilo que fará constituir um evento de crédito será a efetivação e há o facto da Grécia ativar essas CACs, mas para isso depende depois da evolução da negociação e na próxima semana certamente já teremos mais notícias sobre isso. Portanto, não é uma surpresa que até agora ainda não tenha havido um evento de crédito, porque simplesmente é voluntário. Portanto, a reestruturação da dívida grega. Em termos de antevisão da próxima semana, uma semana muito importante e com vários indicadores e reuniões de bancos centrais que vão certamente marcar a sessão. Desde logo, na segunda-feira, o PMI para os serviços, portanto na economia norte-americana. Na quarta-feira, o PIB do Japão. Também vai ser divulgado, espera-se uma ligeira contração. Na quinta-feira, o dia mais importante, quinta e sexta-feira, ambos são importantes, mas quinta-feira temos reunião do Banco de Inglaterra e do Banco Central Europeu e também para decisão de taxas. Não se espera, obviamente, do parte do Banco de Inglaterra uma alteração da taxa, portanto dos 0,5%, mas é possível que o Banco Central Europeu corte taxas, apesar de a probabilidade mais alta ser que ainda mantenha. E conheceremos também a produção industrial na Alemanha. Na sexta-feira, os sempre importantes non-farm payrolls, portanto a criação de postos de trabalho na economia dos Estados Unidos e a divulgação da taxa de desemprego, assim como, enfim, a evolução e a continuação das negociações. Certamente já teremos e virão com certeza mais notícias a lume relativamente à evolução do acordo do envolvimento do setor privado, o PSI, na Grécia. Portanto, vale a pena acompanhar esses desenvolvimentos. Muito obrigado e bons negócios.